A relação entre o Estado e as religiões de matrizes africanas no Brasil tem passado por diferentes estágios. De início, era repressão e perseguição. Na década de 30, o Estado Novo viu na cultura afro-brasileira uma forma de afirmação da identidade nacional. Passou-se então a uma fase de cooptação. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica se tornou mais flexível, a ponto de termos hoje na Bahia eventos que unem candomblé e cristianismo. Nos últimos anos, porém, fundamentalistas têm feito do ódio religioso uma prática constante no Brasil. Hoje vamos entrevistar o autor do Mapa da Intolerância Religiosa 2011, Violação do Direito de Culto no Brasil, Márcio Gualberto, com quem conversaremos em nosso estúdio. Sejam bem-vindos ao Cult na TV. Na África, há uma grande diversidade da prática religiosa. Estima-se que 40% praticam o islamismo, 32% o cristianismo e 25% as religiões tradicionais africanas. Entre as religiões afro-brasileiras, o candomblé é a mais conhecida e praticada. Com vários graus hierárquicos, destaca-se a figura do babalaô, a quem se atribui o dom de prever o futuro. No Brasil, sua disseminação se deu com o babalaô cubano Rafael Zamora, presidente e fundador da Sociedade de Ifá e Cultura Afro-Cubana no Brasil. O nosso convidado de hoje é jornalista e escritor, ogã confirmado para Iemonjá, babalaô da tradição afro-cubana do Ifá. Sua trajetória profissional foi construída no terceiro setor, onde desenvolveu as campanhas Quem é de Axé diz que é e Não toquem em nossos terreiros. Ex-coordenador geral do coletivo de entidades negras e autor do Mapa da Intolerância Religiosa, Violação ao Direito de Culto no Brasil, temos o prazer de receber Márcio Gualberto. Márcio, conte para nós um pouco dessa sua trajetória de militante negro a sacerdote. A religião sempre fez parte da minha vida, na verdade, né? A minha tradição familiar, até os meus 27 anos, eu estive dentro da igreja presbiteriana. Meus pais eram de formação cristã e assim eu e minhas irmãs seguimos até a fase adulta, quando nós começamos a definir os nossos rumos religiosos. Eu fui fazer teologia no Instituto Metodista Bennett, não para ser pastor, porque eu fugia disso, apenas para aprender. E um belo dia fui a um encontro ecumênico em São Paulo, onde conheci algumas pessoas ligadas ao candomblé. E aquilo me encantou, me fascinou de uma tal maneira que quando eu saí de lá, eu queria aquilo para mim. Eu queria aquilo para a minha vida. Então eu costumo dizer que a minha entrada para o mundo das religiões matrizes africanas, para esse universo do culto Lesse Orixá, que é o candomblé, se deu graças a um chamado ancestral, que eu fui sentir no primeiro contato, no primeiro encontro que eu tive na minha vida com pessoas que tinham essa prática religiosa. Até então, eu tinha todos os preconceitos comuns, né, de achar que eram religiões primitivas, que matavam bicho, demoníacas até. Mas aquele encontro, aquela reunião com aquelas pessoas abriu minha mente e me levou a conhecer o candomblé, no qual eu permaneci por 15 anos, né, como ogã, né, primeiro suspenso por muitos anos, depois confirmado para Iemonjá. E aí, logo depois, por uma questão de saúde, é que eu fui levado a conhecer Ifá. Ifá é o culto do destino. Ifá é o culto que diz o destino que você veio viver na Terra, veio viver no mundo.
Somente Orúmila, que é o orixá regente do oráculo de Ifá, pode dizer a você qual o seu papel no mundo, qual é a trajetória que você deve executar no mundo. Eu tinha uma doença cardíaca séria, grave, incurável. Então fui a Ifá, porque me disseram que Ifá poderia mudar o dia da minha morte. Por isso eu me iniciei. Por isso eu busquei essa iniciação, porque eu queria que Ifá mudasse o dia da minha morte, porque eu não queria morrer cedo. Eu era muito jovem quando eu fui diagnosticado. Eu tinha 36 anos de idade, hoje eu tenho 47. Estou no 12º ano da doença, quando a primeira informação que eu tive da miocardiopatia dilatada, que é o meu tipo de cardiopatia, é que do diagnóstico até a morte levava entre 3 e 5 anos, então aí eu estou vivendo um bom bônus. E quando eu me iniciei em Fá, eu recebi um Odu, eu vim com um Odu de destino que me levava ao sacerdócio. E mais uma vez eu fugi. Eu não queria o sacerdócio de Ifá na minha vida, eu não queria me tornar um babalau. Eu não queria cuidar de ninguém, não queria essa responsabilidade. Então, eu fui morar distante do centro do Rio, fui morar em Araruama. Fiquei 2 anos escondido por lá, até que um belo dia Orúmila me laçou e me trouxe de volta para o Rio, para a região de Guaratiba, para Rama Ifá Nilorum, aonde eu me iniciei. Depois de 2 anos já como Alfacan, foi quando eu me iniciei Babalaô, isso foi em 2012, em novembro de 2012, esse ano eu completo 6 anos de iniciado como Alfacan, como Babalaô. E aí passei por todo o processo de estudo, de aprendizado e tal, e nesse ano, no início deste ano, eu abri a minha casa, né, com os auspícios do meu Olua Siwaju, que a gente chama de padrinho, dentro da nossa tradição, o meu Ojubona, que é o meu segundo Olua Siwaju, né, com os auspícios e as bênçãos deles, tal, eu abri minha casa e hoje eu inicio meus afiliados, hoje cuido das pessoas, dou as orientações de Ifá e dou junto com Orúmila, porque eu, na verdade, faço muito pouco dentro do meu sacerdócio, quem faz tudo é Orúmila, e ele fala por mim, porque eu sou apenas o intérprete do oráculo. Nós damos as orientações e os caminhos para que as pessoas consigam viver bem, superar as suas dificuldades, as suas lutas diárias, né, as suas doenças e uma série de outros problemas que a vida coloca. E que impacto isso teve sobre a sua vida, particularmente? Bom, a minha vida se transformou totalmente, porque a dimensão do autoconhecimento, ela é extremamente profunda. Quem já fez análise, quem já passou por algum tipo de experiência que te leva a se confrontar consigo mesmo, com certeza já viveu de uma forma ou outra esse tipo de impacto. O que acontece em Fá é o seguinte, é que no processo, no rito iniciático, o último dia é o dia do Itá. O Itá é o momento em que o Odu daquela pessoa, o destino daquela pessoa, porque o destino está contido no Odu, o destino daquela pessoa é revelado. Então aquela pessoa está numa sala onde existem uma série de homens reunidos que nunca a viram, nem aquela pessoa os viu algum dia, que são os babalaôs presentes naquela cerimônia, porque tem que haver um conjunto de babalaôs para iniciar a pessoa. E através do Odu, os babalaôs vão falando aspectos da vida daquela pessoa. Muitas das vezes, segredos íntimos são revelados. Segredos, inclusive, que aquela pessoa guardou, sabe? Apagou da memória. É um trauma de infância, é uma coisa que aquela pessoa vivenciou, que foi tão agressivo, violento, que ela bloqueou. E Orúmila traz isso através do Odu. E a pessoa sai dali tentando entender, né, qual foi aquele caminhão que ele atropelou. E aí depois nós fazemos todo um trabalho posterior de assimilação daquelas informações todas, tal, para dirimir ao máximo o impacto. O resultado objetivo na minha vida foi que eu iniciei a minha filha, eu iniciei vários amigos, eu iniciei a minha esposa. Eu busquei iniciar todas as pessoas que eram próximas a mim, porque Ifá foi tão bom para mim, que eu queria que as pessoas que compartilhassem do meu convívio também tivessem essa coisa na sua vida. E aí em 2014 eu viajo para Vitória. Fui fazer um passeio na casa de alguns amigos e eu estava vindo de um quadro de taquicardia provocada pelo problema do coração. E estava tomando uma medicação, mas eu estava tomando a medicação de uma forma errada.
né? Porque eu estava tomando um anticoagulante, mas não recebi as devidas orientações. Chego em Vitória, 3 dias depois eu tenho um derrame. Sou internado. Foi um derrame extremamente agressivo, me paralisou completamente o lado esquerdo, eu 44 anos de idade. Os médicos impressionados, como pediam uma pessoa tão jovem ter um derrame daquele, tão violento, tão agressivo. E quando o médico chegou para minha esposa e disse a ela, olha, a senhora se prepare porque o seu marido provavelmente não vai resistir. Ela pegou o telefone, ligou para a casa do meu Lúcio Aju, para a nossa família de Ifá, contou tudo o que estava acontecendo e ele fez uma consulta, abriu um jogo para mim, consultou Orúmila para mim. E o Odu que veio é exatamente o Odu que diz que somente Orúmila muda o dia da morte da pessoa. Então, eu me iniciei em 2008. E o dia da sua morte foi mudado. E o dia da minha morte foi mudado no dia 28 de julho de 2014. Somente Orúmila muda o dia da sua morte, está escrito nesse Odu, em Obefum. Veja só. Ali, Orúmila marcou uma série de obras junto ao Dudua, que é uma divindade que representa a entranha da terra, que nos dá saúde e força para caminhar sobre a terra. E quando essas obras foram feitas, eu estava no CTI, eu tive uma melhora absurda. Tanto que quando ela chegou no outro dia e não me encontrou mais no CTI, ela começou a chorar achando que eu tinha morrido. Foi perguntar à enfermeira, a enfermeira falou, olha, seu marido melhorou tanto essa madrugada... Teve alta. Que nós tiramos ele do CTI e mandamos ele para a enfermaria. Não tive alta. Não, alta, exatamente. Ainda fiquei curtindo a internação uns dias, mas foi exatamente esse processo, né, que me levou, essa condução dada pela espiritualidade, por Xangô, Iemonjá, Oxum, Orúmila, Odudua, que são muito vivas e muito presentes na minha vida. Né? Então, essa vivência, essa experimentação, esse convívio com a espiritualidade que é viva para mim o tempo todo, é que eu busco levar às pessoas. A minha ação sacerdotal vai muito nesse sentido, né? No sentido mais de propagar o que é Ifá, o conhecimento de Ifá, as orientações e os conselhos que Orúmila nos traz, do que necessariamente ficar usando daqueles artifícios, né, de Ifá é magia, Ifá é feitiço, Ifá é isso e aquilo. Tudo bem, tudo isso está inserido no contexto, né? Mas o que importa, efetivamente, é a compreensão, é o entendimento que a pessoa tem de si mesma para que ela possa, efetivamente, mudar. Relações entre a religião afro-brasileira e afro-cubana. Vamos voltar no próximo segmento. Hoje estou conversando com Márcio Gualberto, jornalista, escritor, babalaô da tradição afro-cubana do Ifá. Márcio, qual é a relação entre as religiões de matrizes africanas no Brasil e em Cuba? Vamos lá. Existe um Odu de Ifá chamado Ocanarosso que diz, respeite a terra onde vives. Então, por exemplo, a tradição de Ifá se preservou em Cuba graças aos africanos que foram levados e escravizados e por lá permaneceram e usaram dos recursos de Ifá para se tornarem homens livres. Então, assim, babalaôs como Adesina, que é um dos primeiros nomes de referência da nossa tradição, e era um nigeriano, Adesina, ele usou de métodos para preservar o que ele tinha aprendido na África, o que ele tinha aprendido quando era garoto na África. Quando a Adesina começa a morrer, a geração de Adesina começa a morrer, melhor dizendo, os outros babalaôs, que ainda eram africanos, ainda eram ex-escravizados, porque já eram homens livres, já tinham se tornado influentes na sociedade cubana. Então, essa terceira, quarta geração que vem depois dos crioulos e depois os brancos que entram para Ifá, se iniciam em Cuba, se tornam sacerdotes de Ifá em Cuba, eles vêm de uma linhagem onde preservar o que os africanos tinham trazido era essencial, era fundamental. Então, na verdade, quando nós nos deparamos... Tratava-se de uma sobrevivência cultural. Sim, uma sobrevivência cultural, mas, na verdade, não houve em Cuba
né, como ocorreu aqui no Brasil, como você bem lembrou no início da sua fala, não houve em Cuba esses processos de repressão, de perseguição às tradições religiosas de origem africana, porque elas desde o início ficaram muito entranhadas, muito enfronhadas dentro do tecido social cubano. Talvez pelo fato de Cuba ser uma ilha, ter uma população pequena, né, ter uma elite muito pequena, né? Agora sim, mesmo com o processo da Revolução Cubana, Fidel Castro era iniciado em Ifá, Fidel Castro foi fazer santo na África, foi fazer Oxalá na África. Se conta uma lenda que Fidel Castro deu um elefante a Xangô e foi por isso que morreu velho depois de 100 atentados, sem tomar um tiro. Temos uma fórmula aí. Pois é, são coisas e mistérios, não é? Mas quando Rafael Zamora Dias, Ibaém, Ogundaqueté, chega ao Brasil em 1992, trazendo essa nossa tradição, a primeira coisa que Rafael tem na cabeça é o canaroço. Eu vou para o Brasil e lá existe o candomblé. Eu tenho que respeitar aquela tradição religiosa. E os ensinamentos de Rafael, né, que já faleceu em 2011, nós seguimos até hoje. Então eu, por exemplo, faço parte de uma linhagem de babalaôs que vieram do candomblé, né, que passaram pelo candomblé, que se confirmaram... Não existe contradição? Que tiveram... Não, nenhuma. São dois cultos que se complementam. Um trata do destino, o outro trata de orixá. Então, por exemplo, eu tenho meu orixá, eu sou feito de Xangô, sou Gandhi Iemonjá. Eu quero dar um presente a Xangô, eu quero dar um presente a Iemonjá. Eu vou buscar quem? Minha mãe de santo. Eu tenho minha mãe de santo até hoje, minha mãe Francis de Iemonjá, lá em Cordovil, do Ilê Axé Xumaré. Agora, quando eu preciso fazer as minhas coisas de Ifá, se eu não consigo fazer, porque a minha limitação física hoje não me permite várias atividades, eu peço ajuda a um irmão meu, babalaô como eu, que vem à minha casa e ele me ajuda a fazer aquilo que eu tenho que fazer dentro de Ifá. A minha esposa, por exemplo, toca a casa de candomblé dela, concomitante à minha casa de Ifá. Nenhuma contradição? Nenhuma contradição, nenhuma. Ela, por exemplo, ela está recolhendo 2 iaôs. Hoje, quando eu saio daqui, eu faço a consulta de entrada desses 2 iaôs. Sento os iaôzinhos, lanço o apelê, pergunto ao Urumila, tá ok essa iniciação, tem algum problema? Eles entram bem, estão bem de saúde para entrar, vai ter algum... Exatamente, é consultar o oráculo. Então, assim, uma coisa vem para complementar a outra. São tradições que caminham em paralelo, mas não se misturam. Por que não devem se misturar? Porque deve se respeitar outra terra. Ifá é uma outra terra, porque Ifá é o destino. O destino do homem está contido no Odu. Então, por exemplo, quando uma pessoa recebe um Odu X, está dizendo ali para ela todos os problemas de saúde que ela vai ter, a linha profissional que ela deve seguir, a trajetória religiosa, a constituição da própria família, vários elementos estão contidos dentro do Odu e que orientam a pessoa no seu caminhar. É como se fosse uma bula da vida da pessoa. As orientações mais básicas, mais gerais, para que aquela pessoa siga e viva bem o seu destino da melhor forma possível. Uma das suas ações mais importantes nos últimos tempos foi a elaboração do mapa da intolerância religiosa. Vamos ver um vídeo sobre isso? Claro. Esse encontro a gente está falando sobre as violências sofridas pelo nosso povo, como o racismo, a intolerância religiosa, a violência contra a mulher, a violência contra os grupos LGBTs, que infelizmente a gente não consegue sanar muitas dessas dores do nosso povo, mas é preciso falar. E também juntar alguns juristas para que eles nos deem informações, orientações de como lidar com essas violências. A intolerância religiosa, e prefiro dizer até o ódio religioso, é um tema que nós precisamos debater, precisamos discutir, não só entre nós,
mas com toda a sociedade, porque, na verdade, essa resistência em se reconhecer a igual liberdade religiosa a todas as pessoas está muito ligada, essa resistência, ao que nós chamamos de racismo religioso. São as práticas religiosas associadas à população negra escravizada que veio para o Brasil e que foi realmente o seu grande mote de resistência, de sobrevivência, que faz com que essas religiões não sejam reconhecidas e não tenham os mesmos direitos que as outras matrizes religiosas reconhecidas no nosso país. Porque a violência que o povo de Santos sofre no Brasil, notadamente na Bahia, é uma violência que mata. É extermínio para além do simbólico. É extermínio para além do simbólico. É extermínio patrimonial. É violação de todas as naturezas de ordem física do corpo. É o temor por sua integridade ao sair de casa e não ter certeza se irá retornar. Racismo e intolerância religiosa. Qual a conexão entre esses fenômenos? Íntimas, totalmente íntimas. Porque, na verdade, há segmentos religiosos que hoje fazem da sua prática comum, né, uma pregação racista contra todos os valores africanos. Eu me lembro que houve uma época em que as escolas de samba começaram a entrar em crise, porque as velhas das alas das baianas começaram a sair para as igrejas e abandonar as escolas. Então houve uma discussão na época, um burburinho, era engraçado, porque eu morava perto da Portela, eu morria de rir dessa discussão, que iam usar homens na ala das baianas, o que é um tabu, né? Porque, poxa, imagina, isso aí seria um absurdo. Iam usar homens nas alas das baianas porque as mulheres estavam virando crente. Por que elas estavam virando crente? Porque essas senhoras, de modo geral, os filhos crescem, vão viver a vida, o marido morre, né? Então ela fica sozinha e vai buscar na igreja um conforto, um grupo de amigas, um convívio e tal, e o pastor buzinando no ouvido dela o tempo todo, que tudo que ela vive, tudo que ela viveu ao longo da vida dela, ligado a esses valores civilizatórios africanos, afro-brasileiros, são coisas ruins, são coisas do demônio. Demoníacos. Então ela começa a acreditar nisso e começa a se afastar, começa a abandonar. Tal como ocorreu nesse momento com as escolas de samba, né, que eu não sei como, mas essa crise foi contornada, porque nunca mais se ouviu falar desse problema. Mas, de fato, hoje, se a gente for numa comunidade carente, em qualquer estado do país, eu conheço bem o Brasil, de cabo a rabo, e nós entrarmos numa comunidade pobre, periférica, a gente vai ver muita igreja mesmo. A gente vai ver desde as maiores, né, as mais estruturadas, com templos, as tradicionais, presbiteriana, batista, metodista, etc. Como vai ver o templo maior da Universal, um templo um pouquinho menorzinho daquela igreja do cara que usa o chapelão de cowboy, que eu esqueço o nome daquela igreja, e as biboquinhas, aquelas pequenininhas que abrem uma porta de garagem, o cara bota 5, 6 cadeiras, começa microfone, uma caixa de som na rua aos berros, começa a atrair gente. Esse contexto é o contexto do neopentecostalismo fundamentalista que cada vez se propaga mais no Brasil. Eu moro num lugar chamado Jardim 5 Marias, em Guaratiba. É como se fosse um pequeno condomínio, de pessoal meio classe média baixa, tal. Mais na frente, assim, tem uma comunidadezinha. Essa semana, eu desci a rua para comprar pão. Quando eu cheguei na padaria, parou um carro, né, um carro desses novos, né, modelo novo. Aí me saiu um sujeito dentro do carro e tal, e tinha uns dizeres no vidro traseiro. Quando eu saí da padaria, eu fiquei curioso, fui olhar. Estava escrito lá, Bíblia sim, Constituição não. Então, o cartaz já foi espalhado pelo Rio de Janeiro. Esse pessoal até já desse levou um pau da Guarda Municipal, etc. É muito doido. Bíblia sim, Constituição não. Nós estamos para ter, no dia 9 de agosto agora, o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o abate religioso de animais. Essa discussão é muito séria, ela é muito grave. Por que ela é muito grave? Porque ela foi feita diretamente para nos atingir. Nós que somos praticantes de matrizes africanas, que matamos frango, matamos cabrito, né, matamos
coelho, vamos supor, né? Não vamos ficar aqui entrando em questões que são do segredo, mas que fazemos o nosso sacrifício ritualístico, né? Litúrgico. Pois bem, essa ação não é de agora. Essa ação já ocorreu anos atrás, cerca de 7, 8 anos atrás, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E veio como uma lei municipal. Na época, nós conseguimos, uma grande articulação política, fazer com que o governador vetasse essa lei, na época. Teve o caso de Piracicaba também. Piracicaba passou uma lei restringindo os horários de funcionamento dos templos religiosos de matrizes africanas, alegando a lei do silêncio. Nós também conseguimos derrubar essa lei porque era lei municipal. Ou seja, essa tentativa de criminalizar as religiões de matrizes africanas já vem ocorrendo há muito tempo. Porque, Carlos, veja só, na verdade, o que há é um aparelhamento do Estado para a prática da intolerância religiosa. Esses setores evangélicos neopentecostais fundamentalistas aprenderam a usar dois instrumentos básicos, fundamentais, que eles têm e nós não temos. O primeiro é dinheiro. Essencial, fundamental. Então, todo o discurso é para que o pobre cidadão, que está lá ouvindo aquela pregação que deveria falar de Jesus na vida dele, fala do diabo que está acabando com a vida dele. O cara é corno porque é o diabo que está acabando com a vida dele. O filho é mal criado porque é o diabo que está fazendo o filho ser mal criado. O cara perdeu o emprego porque é o diabo perturbando. Incute isso na cabeça do sujeito e diz: a única forma de afastar o diabo da sua vida é você dando um tostão para a igreja. O sujeito é desesperado, mexe a mão no bolso, pega, dá um carro, dá um apartamento, dá R$1.000 uma vassoura. Vassoura ungida, né, como estão vendendo por aí. E tudo é ungido e tudo custa R$1.000. Esse é o nosso grande problema hoje, porque há um projeto político, há um projeto de poder desses segmentos. Então há uma disputa política aí. Então nós corremos o sério risco de daqui 10, 15, 20 anos ver o Brasil se transformar numa república fundamentalista. Só que não árabe, como existe no Oriente Médio. Não muçulmana, como existe por lá. Mas cristã, que é o que está sendo construído não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Uma réplica do Estado Islâmico. Exatamente. Com um viés religioso cristão. Muito obrigado, Márcio. Essa é uma luta pela humanidade, pelo direito dos seres humanos de escolherem os seus próprios caminhos. Acho que é isso mesmo. Eu conversei com o jornalista, escritor, Ogã confirmado para Iemonjá, babalaô da tradição afro-cubana de Ifá, Márcio Gualberto. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. CUTNE é Cultura e Informação.